A peregrinação é uma viagem com motivação religiosa. E o costume de peregrinar a lugares ditos santos é muito antiga e está presente em praticamente todas as religiões. Podemos citar a peregrinação dos judeus ao Muro das Lamentações, a dos muçulmanos à Meca e a dos cristãos à Terra Santa. Eu sou a Fernanda, faço parte do Núcleo Educativo do Parque Histórico de Carambeí e no vídeo de hoje vou falar um pouco das peregrinações da Idade Média. As peregrinações na Idade Média eram fortemente incentivadas pela Igreja Católica, dando àqueles que peregrinavam indulgências e graças espirituais. Entre os motivos de peregrinar estavam a busca de um milagre, o perdão dos pecados, para cumprir uma promessa, venerar uma relíquia ou lutar pela Terra Santa. Foram as peregrinações que deram origem às cruzadas, e inclusive os cruzados também eram vistos como peregrinos. Os três grandes centros de peregrinação do cristianismo medieval eram Roma, Jerusalém e Santiago de Compostela. Os que peregrinavam até Roma eram conhecidos como romeiros, os que peregrinavam até Jerusalém como palmeiros, porque retornavam com uma folha de palma em mãos, e os que peregrinavam até Compostela pelo caminho de Santiago eram conhecidos como jacobitas. Os peregrinos eram das mais diversas classes sociais, exceto das muito baixas. Os mais pobres estavam presos ao campo e não tinham recursos financeiros suficientes para custear longas viagens. As mulheres também peregrinavam, mas na maioria dos casos isso era desaprovado por suas famílias e pelos líderes religiosos, porque estava enraizada na crença medieval que a mulher tinha mais tendência ao pecado e a se desvirtuar do caminho. Durante o dia, em sua caminhada, os peregrinos podiam contar com patrulhamento de cavaleiros das ordens religiosas, templários ou hospitalários. Cada peça da roupa do peregrino tinha uma razão prática, mas também simbólica. As sandálias simbolizavam a humildade, a capa grande servia como proteção, o chapéu protegia a cabeça e o rosto, o cajado dava um apoio adicional no caminhar e ajudava a se defender dos animais, e a sacola servia para guardar os poucos pertences que levavam. Para o descansar quando chegava a noite, o peregrino poderia contar com as abadias, os mosteiros e algumas pousadas construídas à beira dos caminhos de peregrinação. Geralmente, essas hospedagens eram administradas por religiosos, que também forneciam ao peregrino um pedaço de pão, vinho e carne. Caso você fosse um peregrino da nobreza, você teria um lugar especial nos castelos medievais. A peregrinação era marcada pelos mais variados perigos que poderiam provir do homem, do pecado ou da natureza. Nos arredores destes caminhos ficavam à espreita ladrões e bárbaros esperando por um assalto. E no mar, embarcações pouco seguras, mau tempo e piratas deixavam a viagem tão perigosa quanto por terra. Porém, a mais temida e maior inimiga dos viajantes era a doença. Por terra ou por mar, o peregrino era obrigado a enfrentar várias dificuldades e perigos. Os riscos de morte, a escassez de alimentos, a falta de boas acomodações, os naufrágios, os ataques de pirata, a falta de higiene, o excesso de calor ou de frio são alguns dos perigos que iam à frente do peregrino. O peregrino também poderia encontrar barreiras que impedissem sua viagem, e era comum a obrigação de pagar taxas e pedágios para atravessar pontes ou caminhos particulares. Por causa dos perigos e obstáculos da viagem, era mais prudente viajar em grupo do que viajar sozinho. Também conhecer o caminho por onde se iria, ter noção de onde conseguir abrigo, mantimentos e água era fundamental para se manter vivo e chegar ao destino. Para orientar esses peregrinos em sua jornada, apareceram os itinerários, uma espécie de livros-guia que forneciam informações valiosas aos peregrinos. A religião cristã católica teve um papel de destaque na vida do povo medieval. Por isso, não é surpresa que a religião tenha sido a principal motivação das viagens na Idade Média, responsável por fazer homens e mulheres se deslocarem por milhares de quilômetros. A fé motivou o povo medieval a deixar a segurança do seu lar
o conforto de suas casas em busca da graça de Deus. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e fica o convite para vocês virem peregrinar na Feira Medieval, dia 2 e 3 de setembro, aqui no Parque Histórico de Carambeí.